Basílio Leal, presidente da Associação de Mercados Financeiros Portuguesa, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Muito boa tarde, bem-vindo ao Fecho de Contas. Antes de olharmos para o que se passa nos mercados financeiros portugueses e para o trabalho da Associação, pedi-lhe também um comentário a esta questão da crise da dívida europeia. Tem-se falado muito de várias propostas em cima da mesa e quando estamos a 2 semanas do Conselho Europeu, que tipo de solução é que pode agradar aos mercados? Bom, eu penso que a solução que pode agradar aos mercados é chegar a haver um consenso em termos do valor do Fundo de Estabilização ser aumentado. Digamos que isto é o que está-se a notar mais em termos de alguma pressão e de estabilização, mas isso obriga, de facto, a que os países que neste momento são considerados os maus alunos, que tomem, de facto, as medidas que originem uma maior confiança e que, de facto, este Fundo de Estabilização seja um elan para criar estabilidade em termos dos mercados e deixar de haver esta especulação que tem havido ultimamente. Que seja uma rede de segurança e não, de facto, um utensílio a recorrer. Não é? Exatamente, ou seja, falando naquela terminologia circense, não é, em que a pessoa está habituada a ter a rede, ou seja, estar a trabalhar, mas sem rede, mas que mostre confiança naquilo que está a fazer. E esse vai ser, acredita que esse vai continuar a ser o grande tema a dominar os mercados? Foi assim em 2010, desde que surgiu o problema da Grécia. Acha que este problema vai continuar a dominar os mercados em 2011 ou há aqui outros temas no horizonte que podem ser mais importantes para as praças financeiras? Eu penso que neste momento este é o mais importante. Ou seja, enquanto não houver, de facto, uma definição concreta do que vai acontecer e das medidas que estão a ser tomadas pelos países que neste momento estão sob mais pressão, acho que vai ser a nota dominante para 2011. Logicamente que depois o crescimento económico da Europa ou dos próprios Estados Unidos e do resto dos países mundiais também vai ter a sua influência em termos do comportamento dos mercados. Mas acho que nesta fase é o ponto fulcral para o desenvolvimento de 2011 em termos de uma certa estabilidade, digamos assim. E já vimos que em 2010 os países periféricos foram penalizados não só no custo da dívida, mas também no desempenho dos mercados acionistas. O PSI 20 caiu mais de 10%. Em 2011, Portugal tem condições para inverter esta tendência? A praça portuguesa poderá ter mais confiança e mais interesse dos investidores? Eu penso que sim. Eu acho que vai ser fulcral estes primeiros 3 meses de o Governo poder mostrar que, de facto, está a fazer o trabalho de casa. E se se notar, de facto, que começa a haver uma contenção em termos das despesas, eu penso que isso vai ter reflexos bastante positivos em termos do comportamento do mercado acionista em Portugal e mesmo em termos do comportamento da dívida portuguesa. E, portanto, agora está nas nossas mãos nós cumprirmos com as nossas obrigações. Se, de facto, não dermos essa prova, é natural que volte a haver uma certa destabilização e desconfiança, e isso vai ser muito mau para nós. Não é? Isso, obviamente, a nível macroeconómico. No universo das empresas e, sobretudo, das cotadas, vamos começar agora, quarta-feira, com a divulgação de contas das empresas do PSI 20. Acha que esta época de resultados vai mostrar um panorama animador para as cotadas portuguesas? Para algumas, talvez. Aquelas que estejam, se calhar, mais viradas para exportação, talvez os resultados sejam mais positivos. Aquelas que estejam mais viradas para o mercado interno, aí poderão ter não resultados tão positivos, não é? Porque o próprio crescimento da economia interna foi diminuto e, portanto, isso vai ter os seus reflexos. Mas, num cômputo geral, penso que poderá ser, os resultados poderão ser positivos. Fazendo aqui uma avaliação dos mercados financeiros portugueses e do trabalho das instituições, pode-se dizer que o mercado português é um mercado evoluído ou ainda há muito espaço para crescer e para aprender com o que se está a fazer noutros mercados? Para aprender há sempre espaço. Agora que nós temos um mercado evoluído e bastante consistente, acho que não há dúvida e que se tem dado provas ao longo destes anos todos. E, portanto, nós temos conseguido ultrapassar todas estas crises que existem. Somos apanhados numa rede, mas em que não podemos ter alguma culpa internamente, não no modo como as coisas são geridas, mas penso que nós temos uma capacidade grande de poder dar cartas em termos internacionais, em termos de gestão de qualquer empresa. E o que é que pode ser melhorado? E aqui entra, obviamente, também o papel da Associação de Mercados Financeiros. Portanto, nós, em termos da Associação dos Mercados Financeiros, o que nós pretendemos para os nossos associados é levar avante a certificação. Esse é um ponto fulcral em termos do desenvolvimento do background de todos os associados e também em termos de criar muito mais confiança para todos
que... O que é que isso altera em relação à situação atual? Neste momento são todos bons profissionais, só que a certificação implica que a pessoa está certificada para poder operar em qualquer parte do mundo. Neste momento não acontece. Portanto, um operador que esteja aqui a trabalhar em Portugal e que, por qualquer motivo, queira ir trabalhar para o estrangeiro, não tendo a certificação nos mercados, tem muita dificuldade em poder entrar numa sala de mercados no estrangeiro, sem fazer os exames locais, não é? Ora, o nosso objetivo é dar uma formação e criar objetivos para todos os nossos associados, de facto, que tenham as portas abertas e que possam desenvolver ainda mais as suas capacidades. Logicamente que isto envolve um trabalho muito grande, precisa-se do apoio das entidades reguladoras e de supervisão, Banco de Portugal, CMVM, Euronext, e também o apoio de uma universidade, que neste caso nós já temos um pré-acordo com uma universidade para podermos avançar com isto. Agora temos tido algumas reuniões com as entidades de supervisão e reguladoras e, portanto, quando estiver tudo terminado, portanto, o objetivo de facto é avançar com este mecanismo, de facto, para podermos dar mais um elan aos nossos associados e para que eles, de facto, possam ainda desenvolver mais as suas capacidades, que são muito boas em termos dos nossos operadores. E a certificação é, de facto, o grande objetivo da Associação para os próximos tempos. A par disso, que outras atividades é que a Associação desenvolve? Geralmente, temos neste momento acordos com algumas entidades para ações de formação, em várias áreas relacionadas com os mercados. Tentamos também fomentar conferências ou seminários sobre temas da atualidade e, portanto, nós fazemos parte da Associação da ACI Internacional, portanto, que foi fundada em 55, fazemos parte do Conselho Geral dessa associação, onde é que temos assento, e, portanto, a própria ACI Internacional também fomenta ações de formação, onde os nossos operadores também podem ir e, portanto, é uma rede global de contactos em que as pessoas vão trocando ideias sobre o que se vai desenvolvendo e o que vai acontecendo em cada país. E, portanto, o objetivo é incrementar cada vez mais isto. E nós certamente vamos acompanhar o trabalho da Associação dos Mercados Financeiros. Basílio Leal, obrigado pela presença neste Fecho de Contas. O comentário do Presidente da Associação dos Mercados Financeiros.